nos nossos afazeres, em tudo que a gente pensar. E às vezes eu fico pensando assim, ai, Jesus volta logo. Mas aí eu penso, será que eu quero que Jesus volte porque está muito ruim aqui embaixo? Ou porque eu quero Jesus? Eu quero estar na presença dele. Então, a gente tem que se perguntar isso várias vezes. Eu, muitas vezes, quando o trem começa a ficar preto lá fora, eu falo, ai, Jesus, volta, misericórdia. Mas será que eu quero mesmo que ele volte? Eu estou preparada, né, para a volta dele? Então, hoje, o tema do estudo é vigilância. Vigilância, estar alerta, estar na expectativa, né? Não é a gente ficar com medo, não. É a expectativa de uma coisa que a gente anseia, que a gente quer, né? Então, no capítulo 21, 22, 23, Jesus, até agora, né, em Mateus, Jesus desafiou os fariseus, Jesus estava dando lições. No capítulo 21 a 23, ele conversa sobre as parábolas, ele está sempre contando histórias relacionadas a coisas corriqueiras. Aqui, hoje, no capítulo 24, os discípulos andando com Jesus e parece que o templo estava em construção, em reforma, porque havia sido destruído. E eles estavam admirados com a beleza, né, daquele novo templo que ia ser construído. O templo, para o judeu, era um lugar onde a presença de Deus se manifestava, né, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido. Então, aquele lugar era aquela coisa mais preciosa para o judeu. Então, quando os discípulos andando com Jesus se maravilharam, vamos ver o que eles falaram. Olha, eles disseram, Jesus, no versículo 1 e 2 do capítulo 24, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo isso? Perguntou. Aí Jesus, né, falou, tá vendo isso aí? Tudo essa maravilha? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então aqui Jesus está começando a desafiar os discípulos a uma coisa nova, né? Peraí, tá construindo, e os discípulos, a gente pensa que, né, às vezes a gente fala assim, gente, mas esses meninos estavam com Jesus o tempo todo e não pegava, né, não captava. Quantas vezes a gente é assim? Né? A gente lê a Bíblia o mesmo versículo 1000 vezes, até que um dia a luzinha acende e aí a gente entende, né? Então esse capítulo 24 é o sermão profético de Jesus inteiro, o capítulo inteiro. Jesus vai falar uma e outra vez sobre a sua volta, o que a gente tem que fazer, como que eu vou saber. Mas olha as perguntas dos discípulos. Eles perguntaram, quando o templo seria destruído? Quais seriam os sinais que antecederiam essa destruição? E qual seria o sinal do fim? Né? Então, são coisas diferentes. Seria a destruição do templo, o fim, porque Jesus vai falar muito sobre o final dos tempos aqui nesse capítulo. Então, a gente vai passar a desenrolar um pouquinho esse capítulo. Vamos ver se eu consigo mudar essas aqui. Então, Jesus, a resposta de Jesus, vamos ler lá no capítulo 24, Jesus responde, no versículo 4. Primeira coisa, tenham cuidado que ninguém vos engane. Quanto engano tem sido trazido com relação, as pessoas falam, o mundo vai acabar no ano 2000, na virada, de 99 para 2000. Quanta gente acreditou nisso? Quanta gente foi atrás, tirando dinheiro do banco e fazendo isso, fazendo aquilo, se preparando. O único preparo que a gente tem que ter para o fim dos tempos é o nosso coração. Está no lugar certo. Nosso coração está firmado na rocha que é Jesus. Esse é o único preparo que a gente vai fazer. Claro, vai existir coisas que a gente pode fazer, mas aqui nesse capítulo a gente vai ver que Jesus está falando para a gente estar atento. Atento e não se enganar, não ficar correndo, né? Porque fala, tá ali, não é, tá ali, não. Jesus falou várias vezes, tem gente que fica correndo daqui para lá.
né? E segundo Timóteo, Paulo falou isso. Eu vou ler no final dessa lição hoje, que Paulo falou bem claro isso. As pessoas vão atrás do que elas querem ouvir, não do que a Bíblia fala. E tem muito pastor falando o que o povo quer ouvir, né? E a gente tem que procurar igrejas e pastores e ensinos que falam o que a Bíblia quer falar pra gente. E ela desafia. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele ensina, ele faz lembrar, ele corrige. Ele corrige por quê? Porque ele quer que nós estejamos retos diante de Deus, né? Então a Bíblia é como um MRI. Ela mostra dentro de nós aquilo que não agrada a Deus. Então o que a gente tem que fazer? Procurar na Bíblia o que eu devo fazer para agradar a Deus. Então Jesus vem falando de guerras, rumores de guerras, os tempos iam ser vão ser difíceis, não vai ser fácil. Mas Jesus já disse isso antes, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu, nós também podemos vencer, né? Existirão perseguições, esfriamento do amor. Gente, nós não temos visto isso? Filhos matando pais, pais matando a família inteira. Aconteceu isso aqui em Houston, semana passada. Então, assim, são coisas que chocam a gente. E não sei, talvez porque a social media, as notícias chegam muito tudo junto, né? Então parece que um acúmulo. Mas o amor está esfriando nas pessoas, né? E outra coisa que a Bíblia fala que vai acontecer: a propagação do Evangelho. O Evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. Isso, gente, com a social media também está acontecendo, né? O Evangelho está chegando nos buracos, porque até se pensar, até lá nos índios do Brasil tem telefone celular, né? Então, a mensagem do Evangelho também está chegando nesses lugares, né? Deus não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos sejam salvos. E Ele está dando uma oportunidade. Por isso que Jesus não voltou ainda, eu acho. Porque o amor de Deus é extravagante. E Ele quer que todo mundo seja salvo. Todo mundo vai ser salvo? Não. Por quê? Porque Ele não viola. Ele é um Deus que dá liberdade de escolha para os seus filhos, né? Então, eu e você temos liberdade. Eu quero seguir Jesus, eu quero... O céu é a casa dele. Então, se eu vou na casa dele, eu tenho que aceitar as regras do dono da casa, né? Então, a gente precisa saber como está o nosso coração, né? Então, vai haver tribulação, vai haver dificuldade. Existem várias maneiras de interpretar a vinda de Jesus, né? Tem o arrebatamento, tem o milênio, tem... Então, assim... Cada pessoa, cada estudioso da Bíblia tem uma maneira de interpretar. E hoje eu não vou gastar tempo nisso, porque isso eu acho que cada um, se você estudar e se você ler a Bíblia, Deus vai te dar a visão ou entendimento do que é. E tem coisa que não faz importância, né? Se vai ter 1000 anos, se não vai ter. Eu quero estar com Jesus. O resto, os detalhes, eu deixo com Ele, porque Ele é muito bom nisso, né? Então Jesus... No capítulo 24, no versículo 15, ele fala que essas coisas não aconteceriam antes que acontecesse a profecia de Daniel. Qual é a profecia de Daniel? O seu fim virá como uma inundação. Então ele fala que... Não, vamos começar do começo. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra, desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Então aqui ele está falando o quê? Do final mesmo, do final que está lá de Apocalipse. Não é lindo que a Bíblia, um livro escrito por 40, 50 pessoas diferentes, em milênios diferentes, as coisas se encaixam. Jesus, centenas de anos depois de Daniel, traz a visão de Daniel e coloca ali, encaixadinha no que ele estava explicando. Então, ele está trazendo o Velho Testamento para mostrar que está tudo junto. O Velho Testamento é uma linha que traz Jesus, primeiro trouxe a vinda de Jesus como um bebê, né? Está tudo escrito lá, predito.
Agora também no Velho Testamento tem sobre a segunda vinda, todo traçadinho aí nas profecias de Daniel, Ezequiel, tudo está determinado já, né? Eu acho fantástico os estudiosos, os teólogos que estudam, que passam horas e horas, né, investigando, comparando, buscando manuscritos. Eu não tenho essa inteligência toda, não, mas eu adoro ler as coisas que eles descobrem, né, que eles trazem para a luz, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Então, como seria a vinda de Jesus? Então fala, sua vinda seria visível e gloriosa. Olha no versículo 30, o que ele diz? Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quem que vai se lamentar? Os que não se arrependeram. Quem não está preparado. A gente vai ver mais aqui para baixo, quem as vestes não foram lavadas no sangue do Cordeiro, quem os nomes não estão escritos no livro da vida. Nós vamos ler esses versículos. Então, vai ser um dia de dor e de tristeza para muita gente, mas de alegria e de regozijo. Por isso, gente, que é tão importante. Por isso que às vezes você fala assim, mas esses crentes só ficam querendo converter todo mundo. Nós queremos. Por quê? Porque nós queremos encher o céu, esvaziar o inferno. Esse é o nosso objetivo. Por isso que a gente tem tanta vontade de levar essa mensagem. Porque o evangelho, a vida cristã, não é uma vidinha de ir na igreja e voltar para casa, não. É uma vida de compromisso com Deus. Sabe? Compromisso sério. Então nós queremos mesmo. Gente, hoje eu tô com... Esqueci minha água. Nós queremos compromisso com Deus. E Deus quer de nós esse compromisso, né? Aí outra coisa. Mantenham-se em vigilância. Por quê? Ninguém sabe que dia vai ser. Ninguém sabe. Olha o que diz no 32 e 33. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que o tempo está próximo. Então, o que a gente cristão faz? A gente estuda a Bíblia, a gente lê, a gente aprende o que Jesus está falando, que vai preceder esses dias, e a gente fica atento. Eu lembro quando eu era pequena, ou mesmo já trabalhando, né? Na hora que eu ia sair de casa para o trabalho, eu falava, vó, vai chover? Aí minha avó chegava na porta, olhava, não, minha filha, vai não. Eu não levava sombrinho, porque eu sabia que ela entendia, ela sabia olhar essas coisas, né? E assim Jesus quer que a gente saiba. Aqui ele dá o exemplo da figueira, né? Quando está o tempo do fruto, o que acontece? Os brotinhos vão começando a aparecer, vai começando a crescer, então você já sabe que vai chegar o fruto. Então é assim também com relação à vinda de Jesus. Vamos estar prestando atenção nos detalhes, nos sinais, né? E vamos ser diligentes com a nossa responsabilidade. Outra coisa, preguem o evangelho. Preguem o evangelho. Usem toda oportunidade. Paulo falou, há tempo e há fora de tempo, né? Há tempo e há fora de tempo. Cada vez que você tiver uma oportunidade, alguém está do seu lado, introduz a conversa. Alguém falou que tá doente, ou tem alguém, vamos orar? Eu creio em Deus, eu creio que Deus tem poder. Deus vai te dar, a Bíblia fala que o Espírito Santo dá as palavras para a gente falar. Ele dá essa sabedoria para nós, né? E nós devemos desejar esse dia, né? Tem muita gente que tem medo. Eu lembro quando eu era adolescente, eu ficava, Jesus, eu quero casar primeiro, eu quero ter filho, não vem ainda não. Porque quando eu tinha 15, 16 anos, eu escutava isso, era como se Jesus fosse chegar assim, amanhã, né? Tinha aquela... Obrigada. Então, assim, o povo estava esperando mesmo. Como lá Paulo escrevendo as suas cartas, o povo estava achando que Jesus, uns lá em Timóteo, achou que Jesus já tinha vindo. Que o povo estava meio doido porque já tinha vindo. Outros achavam que já ia chegar.
Então, assim a gente deve viver, nessa expectativa, né? E Jesus disse outra coisa importante. No versículo 36 de Mateus 24, ele diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Gente, nem os anjos, nem o Filho. Somente o Pai sabe o dia que Jesus vai voltar. Isso elimina as tentativas de ficar prevendo data. O povo fica perdendo tempo. Investe na sua vida espiritual. Se nem Jesus sabia, você acha que vou acreditar numa pessoa daqui que fala que Jesus está voltando tal dia? Né? Outra coisa que eu acho interessante, a gente não vê Jesus se sentindo deixado de fora ou aborrecido porque Deus está guardando isso só para ele. Não. Jesus confia totalmente na vontade do Pai. Né? Quantas vezes a gente quer acelerar Deus, ou a gente duvida que Deus vai responder do jeito que a gente quer. A gente não está confiando que Deus é quem Ele é e que pode fazer o que Ele pode fazer. Se Jesus confiou totalmente no Pai e não se importou de ficar perguntando, imagina se a gente falasse para o filho da gente alguma coisa assim, que ia acontecer com ele, uma coisa boa. Imagina se ele ia deixar a gente em paz, perguntando todo dia, quando que vai ser? Que dia que é? Onde que vai ser? Como é que vai ser? Né? É a natureza humana, né? Mas Jesus não se importou. Ele aceitou a vontade do Pai. Nós não precisamos saber detalhes. Nós não precisamos estar preocupados com a hora, com o dia. Tudo que nós temos que fazer é cuidar do nosso coração. Cuidar da nossa intimidade com Deus. Cuidar do nosso dia a dia, do nosso caminhar com Ele. Se a gente soubesse, né, que Jesus ia chegar hoje de tarde ou amanhã, você viveria o seu dia diferente? Como seria a sua atitude? Se você soubesse o dia. Então, viva como se esse dia fosse hoje. Acho que eu já contei para vocês, quando eu fui para New Orleans uma vez, acho que é a última vez que eu fui, em 2024, por aí, e andando naquela Bourbon Street, mas eu me senti tão mal, que assim, metade do quarteirão, falei, Jim, me tira daqui, porque eu não quero ser encontrada aqui quando Jesus voltar. Não quero, não é que eu não vou com ele, mas eu vou estar com tanta vergonha, né? Se eu estivesse ali pregando o evangelho, alguma coisa, seria uma outra coisa. Mas passeando ali, com tanto lugar bonito para passear, sabe? Cuidado. Quando você estiver sentado numa sala, escutando um filme ou uma música, pensa assim, Jesus estaria aqui sentadinho do meu lado? Com esse tipo de coisa que eu estou vendo? Né? Então, Jesus dá outro exemplo. Falou da profecia de Daniel. Agora Jesus fala como nos dias de Noé. Gente, é tão lindo. Eu fico, assim, não me canso de maravilhar com Deus, né? Porque eu acho, assim, tão importante que Jesus tenha trazido o Velho Testamento, né? Como eu disse antes, eu acho muito importante. Então, Jesus falando, o que aconteceu nos dias de Noé? O povo corrompido, um desastre, deve estar bem parecido com o nosso, né? E aí Deus escolheu a família de Noé. Por quê? Porque ele era reto, porque ele era justo. Então Deus escolheu Noé. Para quê? Para construir uma arca. E ele ia salvar a família de Noé e os animais. Um casal de cada um. Agora, sabe o que eu acho interessante? Eu tenho a impressão que se as pessoas daquela época dessem ouvidos a Noé, provavelmente Deus ia dar salvação para as pessoas que se arrependessem e quisessem mudar de vida. Mas o que aconteceu? Todo mundo zombava, ria. Houveram sinais, olha o que diz aqui, no 37 a 39. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia, bebia, os homens e as mulheres casavam, até o dia que Noé entrou na arca. Porém,
não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. A vida seguia normalmente, como hoje, a vida segue normalmente. O problema não são as atividades diárias, as nossas atividades corriqueiras. É a nossa indiferença espiritual. A maioria das pessoas vai pela vida, nem só lembra de Deus quando a coisa aperta, ou quando fica doente, ou algum problema financeiro. Nós temos que ter essa conexão espiritual diária com Deus, né? Nós precisamos prestar atenção nos sinais, não podemos ignorar. Porque ninguém vai estar isento, como naqueles dias de Noé, apenas as pessoas que creram, que acreditaram. Eu fico pensando assim, tá aqui no outro, fico pensando que os sinais daquela época, né? Imagina Noé fazendo um barco daquele tamanho, no meio do nada, onde não tinha um mar, não tinha... Isso já era uma coisa, ou ele estava doido, né? Depois que o barco ficou pronto, trazendo os bichos, fazendo aquela seleção, né? Quem vai, quem não vai, organizando tudo. Gente, sinais, né? As coisas não estavam muito... Isso não era muito corriqueiro. Essas atividades estavam diferentes, né? E ninguém prestou atenção nesses sinais. Esses eventos, totalmente fora da vida comum deles, deviam ter aguçado pelo menos a curiosidade, né? Mas não, o que eles fizeram? Zombaram. Zombaram de Noé e de sua família, né? E aí a gente já sabe como é que foi o final deles, né? Toda a terra destruída, toda a terra, animais e tudo. Infelizmente, a volta de Jesus encontrará pessoas reagindo da mesma maneira. Muito, muito semelhante. Segundo Pedro 2,5 diz, Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. E a única pessoa que sobrou foi Noé e sua família. Aí Jesus continua. Tudo com relação à vinda dele. Tá? Agora ele vai contar uma parábola entre a separação do justo e do ímpio. Quantas Jesus já havia dito antes? Né? Joio do trigo. O que mais? Está escrito ali, ó. Dos peixes. Dos peixes, né? As 10 virgens. Muitas parábolas de separação. Das ovelhas das cabras, né? Separar as ovelhas das cabras. Agora, não é eu e você que vamos separar, não. Quem vai fazer essa separação é Jesus. Então, a nossa responsabilidade é o quê? Levar a mensagem do Evangelho. Julgar é para Deus. Nós não temos autoridade para julgar a ninguém. Agora, então eu vou deixar, né, fazer. Não, chama num cantinho, fala assim, irmã, a Bíblia fala isso, isso e isso. Pensa nisso, né, sem apontar o dedo, sem acusar, né, mostra com a palavra. Se você vê alguém que está indo por um caminho que não devia, até na família, né, às vezes na família a gente é meio bravo, né, quer fazer as coisas, mas até na família. Paulo falava muito, e Paulo falou com Timóteo, com amor, com mansidão, né? Essa é a melhor maneira da gente alcançar. Eu vejo hoje em dia na mídia, né? Assim, como que os que se dizem cristãos estão atacando as pessoas, né? A gente não pode ficar atacando. A gente tem que matar de amor. Essa é a nossa... Aqui tem essa expressão, né? Kill with kindness. Né? Com atenção, com carinho. É assim, a gente vai... Paulo disse isso, quando uma mulher casa com um marido que não é cristão, né? Como que ela vai ganhar? Puxando ele pelo pescoço? Não. Com amor, com submissão, com serviço, com gentileza, né? Então, naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo o trigo, uma será levada e a outra deixada.
Pessoas trabalhando lado a lado com destinos diferentes. A diferença não é externa. Às vezes ela se mostra nas nossas ações, mas o mais importante é o espiritual. Deus vê o coração. Eu vejo o que está de fora, mas Deus vê o que está dentro, né? Ímpio e justo. O que faz a diferença de um para o outro? Quem pode me dizer? Qual que é a diferença entre o ímpio e o justo? O ímpio é aquele que não tem a Jesus, não sabe nada de Jesus, não quer saber de Jesus. Exato. O justo é aquele que já se prostrou à soberania de Deus. Justificado, exatamente. Então, o ímpio é aquela pessoa, não é porque ele rouba, porque ele mata, não. É uma pessoa que não quer um relacionamento com Jesus. E o justo foi justificado pelo sangue de Jesus. Ele tem um relacionamento pessoal com Jesus. Essa é a diferença. Somos justificados pela fé em Jesus. Gente, que maravilha, né? Às vezes eu fico me atropelando, mas eu fico assim, sabe, o amor de Deus por nós, a gente não merece, né, essa justificação. A mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem, em primeiro lugar, de perdão, salvação. Através de quê? Das minhas boas ações? Através da minha caridade? Através de eu ir na igreja, bater o ponto lá toda semana? Não. Através do precioso sangue de Jesus. Esse sacrifício de Jesus, quando eu aceito, ele vai me dar vontade de fazer as outras coisas. De ir na igreja, de estar em comunhão, de ser caridosa. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu tenho que ser imitadora de Jesus. Mas eu sou porque eu sou grata a Ele pela sua salvação. Por isso que eu faço, né? Então, não basta estar perto de cristãos, não basta ter uma vovó cristã que ora por você, ou uma mamãe cristã que ora por você. Lembra que eu já falei aqui que Deus não tem neto, só tem filhos. Então, todos nós precisamos de ter um relacionamento com Ele, individual e pessoal. Então, se você ainda não tem, se você ainda não é filho de Deus, eu te encorajo. Sabe, eu gosto de dizer que, mas as pessoas dizem, mas é tão difícil de ler a Bíblia. Não. Pede a Deus sabedoria, pede a Deus para abrir o seu coração, o seu entendimento, né, para você entender o que Ele quer te falar ali. Né? E a Bíblia, gente, ela é aquele livro, aqui o Dr. Young falava que é o blueprint da vida do ser humano, né? Ela tem guia para todas as esferas da sua vida, todas, né? Vida profissional, vida sentimental, criação de filhos, está tudo lá. Acho que eu já mencionei aqui também, se você ler Provérbios, tem 31 capítulos, se você ler um cada dia, você vai ver quanta sabedoria e instrução para coisas corriqueiras do dia a dia a gente vai encontrar ali naquelas palavras de Provérbios, né? Então, em Romanos 14:12 diz, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não vai ter ninguém que vai falar, mas eu conheço fulano, eu ia lá no estudo bíblico. O que você aprendeu lá? Eu escutei, até mostrei pro Dima essa semana um vídeo que um pastor falando, quando você chegar diante de Deus, ele ainda falou assim, se você chegar, né? Aí vai lá o São Pedro, se é que tem o São Pedro fica na porta, né? Que a gente não sabe. Aí ele vai perguntar, mas por que você está aqui? A sua pergunta, a sua resposta não pode ser porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. A sua resposta tem que ser porque Ele morreu por mim. Porque Ele me deu acesso ao céu. Porque tudo que você fez, se você fez para ganhar, não vai alcançar se você não tem o mais importante, que é ser lavado pelo sangue de Jesus. Né? Eu acho que existe sabedoria divina no fato da gente não saber.
né? Tem a história dos procrastinadores, né? Que deixa tudo para a última hora. Então, se a gente soubesse, o povo ia deitar e rolar. Aí, quando tiver faltando assim uma semana, né? Começar a botar a vida no lugar, pá, semana que vem ele volta. Deixa eu botar minha vida em ordem. Então, é sabedoria divina. Para que a gente viva uma vida santa todo dia. Todo dia. E, gente, não é. Eu acho que eu tenho uma vida bastante cheia de emoções, de coisas boas. Eu não acho que eu tenho uma vida chata. Não acho que ser cristão é viver vida chata. Não. Pelo contrário, porque além de viver uma vida de feliz aqui na Terra, eu tenho certeza do meu futuro. Eu não tenho medo nenhum do que me espera do outro lado. Eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de nada. Nada. Pelo contrário, hoje eu falo como Paulo, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Lucro. Né? Então, a gente precisa ter essa mentalidade de que eu sou filha de Deus. Eu tenho que estar esperando esse dia chegar. Né? Então, a nossa pergunta não é que dia vai ser, mas sim, eu estou preparada? Eu estou vivendo, preparada, ansiando por esse dia? Porque uma coisa é certa, Jesus vai voltar. Então, a gente precisa estar preparado, né? Aí, mais uma historinha. Jesus, nesse capítulo, está cheio de histórias, né? E agora ele vai falar sobre o ladrão. E olha como que ele diz 42 a 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Olha quantas vezes ele falou isso, né? Vigia, vigia, esteja alerta. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá uma hora em que menos esperam. Em que menos esperam. Ai, que lindo. Vamos estar preparados. Eu lembro que uma parábola que me impactou muito foi das 10 virgens, né? Porque 5 delas, não sei se vocês conhecem, 5 delas tinham óleo extra para botar dentro. Se o noivo demorasse a chegar, eles estavam indo para o casamento, mas enquanto o noivo não chegasse, a festa não começava. E 5 delas tinham o seu olhinho extra, porque vai que demora, né? Vou precisar refazer. E 5 não estavam preparadas. 5 delas só tinham o que estava na... E aí a lâmpada apagou, elas tiveram que comprar óleo. E o que aconteceu? O noivo chegou, as que estavam preparadas entraram na festa, as que chegaram atrasadas, sinto muito, não pode entrar. Então, é assim, gente. Agora, mas Deus não vai fazer isso com a gente, não. Não. Quem está fazendo isso é eu. Né? Eu é que estou escolhendo o meu caminho, não é Deus. Deus está dando todas as oportunidades. E todos os avisos. E todos os avisos, isso mesmo. Então, essa ideia do ladrão foi muito usada na igreja primitiva. Eles se referiam sempre à volta de Jesus como um ladrão. Não vou ler todos, não, mas eu coloquei vários versículos aqui. Em Tessalonicenses, por exemplo, vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Aí, em Pedro, aqui, Tessalonicenses foi Paulo que escreveu. Aí Pedro disse, o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão. Apocalipse. João escreveu, mas nesse pedacinho aqui o próprio Jesus está fazendo, está falando, ó. Lembre-se de como essa mensagem veio até vocês, os que ouviram. Obedeçam o que foi dito e se arrependam. Se vocês não tomarem cuidado, virei inesperadamente como um ladrão e vocês não saberão o momento. Então, nós não queremos ladrão entrando e roubando a nossa casa. Vamos estar vigilantes, né? E o que significa vigiar? Vigiar significa estar preparado, estar consciente de que ele vai voltar. O que aconteceu com o Velho Testamento? Foi anunciado que Jesus viria, né? Pouca gente se deu conta quando Jesus veio como bebê. Muito pouca gente. E ainda depois que ele começou o seu ministério, as pessoas tinham dificuldade. E é a mesma coisa, ele está dizendo, eu vou voltar.
Não sei quando, mas eu volto. Fica preparado, fica atento, porque vão aparecer falsos mestres. A Bíblia diz que falsos cristos, né? O anticristo. Se você não conhecer os detalhes do seu Cristo, do seu Senhor, você vai ser enganado quando essas coisas falsas aparecerem. Por isso que é importante a gente ter o conhecimento, né? Dar prioridade ao nosso tempo com Deus, ler a Bíblia, crescer espiritualmente, servir, compartilhar o Evangelho com as pessoas, ser fiel ao chamado de Deus para com a gente. Cada um de nós tem um chamado, não é o mesmo. Graças a Deus, né? Ia ser chato se todo mundo fosse chamado para a mesma coisa. Deus é criativo, Ele usa cada pessoa com o dom que Ele dá. Não vamos ficar dormidos no nosso dom. Vamos deixar Deus usar aquilo que Ele nos deu, né? Visto, porém, que ninguém pode saber o dia, nós devemos estar acordados, vigilantes e alertas. Vigilante e alerta é mais ou menos a mesma coisa, mas não faz mal juntar os dois, né? Vigilante, gente. Não cabe ao servo de Jesus ter uma vida cristã medíocre, apática. Não, a nossa vida tem que ser cheia de alegria. A gente tem que ser a pessoa mais feliz da terra. Até passando por dificuldades, nós temos que ser as pessoas mais felizes da terra. Porque nós sabemos que a gente não está sozinho. Nós temos um Deus ao nosso lado, que nos guia, que nos encaminha, que nos orienta, que cuida e que pode até deixar que as coisas aconteçam com a gente. Mas que a gente sabe que é por nosso bem. Né? Paulo falou, ainda que o Senhor me... O quê? Ainda que Deus me aflija, eu vou louvar. Não, foi Davi que falou isso, né? Acho que foi Davi, num salmo. Então, gente, ainda que Deus permita que coisas difíceis aconteçam, Ele vai usar isso para a sua glória. Eu tenho certeza disso. Mantenha a sua fé firmada na rocha. E aí eu vou passar por essa rapidinho, porque Jesus falou muito nesses capítulos. 45 ao 47. Muito importante. Jesus conta a história de... Pode ser um homem com dois cenários diferentes ou duas pessoas diferentes. Mas o dono da casa foi viajar, falou, olha, cuida. E ele cuidou, esmerou, né? Então vamos ver o que ele falou aqui. Ó. Pois é, quem é o servo fiel e prudente que o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhe dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Fazendo o quê? Fazendo as coisas de acordo. Em verdade vos digo que ele lhe confiará todos os seus bens. Então Jesus contou essa parábola e aí ele vai dar o cenário do outro servo. Mas primeiro, nesse primeiro cenário, o servo sabia o que o Senhor esperava dele. Ele sabia das responsabilidades. Não era uma pessoa que tinha acabado de chegar ali e o dono da casa não conhecia. Estava ali com ele, né? E ele fez, cumpriu as suas atividades, fez tudo e o resultado, ele foi elogiado, recebeu mais autoridade, foi colocado em posição de mais responsabilidade, de honra e de prestígio. Né? Foi elogiado pelo dono da casa. Mas aí tem o outro, o contraste. Né? O servo, se esse ou se outro fizessem o contrário. Mas o que acontecerá com aquele servo sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora para voltar, e começar a espancar os companheiros, comer, beber? Virá o senhor daquele servo em um dia que ele não espera e não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo. Olha que pesado, gente. Condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aquele que não está esperando o seu Senhor, que não tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, o destino não vai ser legal. Não vai ser bom. Jesus chamou esse servo de mau. Por quê? Porque ele foi responsável, achou que estava demorando demais e abusou da sua autoridade. Teve um juízo severo, né? Então, o servo fiel, ao contraste,
foi vigilante, fazendo o seu trabalho diligentemente. O infiel, despreocupado, desperdiçando tempo. Queria que a gente se colocasse nessas posições, ver qual que você está se encaixando hoje. Servo fiel, responsável, preparado, esperando o retorno do seu Senhor. O infiel, despreparado, negligente, ocioso e corrupto. O fiel recebeu a misericórdia e graça. Foi recompensado com honra e prestígio. E o infiel foi severamente punido e banido da presença do seu Senhor. Foi enviado para um lugar de choro e de ranger de dentes. O céu e o inferno existem. Às vezes as pessoas preferem pensar que não. Ah, não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. O inferno existe. Os anjos que se rebelaram contra Deus foram mandados para lá. E todas as pessoas que decidem se rebelar contra Deus vão fazer parte desse grupo que foi para lá, desses anjos, né? Então o inferno, gente, eu não gosto muito desse, tem gente que prega o evangelho de medo, né? Não, mas eu acho que a gente precisa saber. O inferno é um lugar de tormento, dia e noite. Em Apocalipse 20:15 diz: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Tormento. É um lugar de julgamento. Nós, os filhos de Deus, não vamos ser julgados. Por quê? Porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Nós vamos, vai ter o trono, né, de julgamento, e ali vai existir a separação. Né? E quando chegar no nosso, o diabo vai estar acusando. Ah lá, ó, você não viu o que ela fez? Você não viu? Fez. Mas olha aqui, ó, o sangue do meu filho foi passado. Apagou. Olha como as vestes dela estão branquinhas. Não por causa das coisas que ela fez, mas porque o sangue de Jesus limpou. Né? É um lugar, o julgamento é certo. Apocalipse 20:12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. Então, o julgamento é necessário. Gente, o salário do pecado é a morte. A gente já sabe disso. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, por causa do pecado, nós merecemos morte e julgamento. Mas Deus é misericordioso. E o que ele fez? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é paciente, soberano, benigno e amoroso. Ele não quer que ninguém se perca. Ninguém. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade por suas portas. Nós não queremos pular cerca. Nós vamos entrar pela porta. Da frente, aquele portão de ouro maravilhoso. Nós que temos Jesus, que temos essa esperança. Então hoje, gente, às vezes parece assim, né? Nossa, que lição, né? Pesada. Não. Nós temos que ter alegria. Essa é a nossa esperança. Nós estamos aqui porque nós ansiamos a vinda de Jesus. Ou a gente vai esperar ele voltar e a gente vai encontrar com ele nos ares, ou Deus vai nos levar, mas de qualquer forma nós vamos ter que apresentar diante dele. Não vai ter escapatória. Todos nós vamos estar diante dele, né? Então, Jesus oferece salvação. E a decisão tem que ser tomada hoje. Hoje é o dia, né? Lá em 2 Coríntios, como cooperadores de Deus, nós imploramos a vocês que não desprezem essa mensagem maravilhosa da graça de Deus. Pois Deus diz, seu clamor chegou até mim numa época favorável, quando as portas do acolhimento estavam abertas. Eu ajudei você num dia que a salvação estava sendo oferecida. Agora mesmo, Deus está pronto a lhe dar
a dar-lhes acolhida. Ele quer acolher a todos os que querem vir a Ele, né? Hoje é o dia da salvação. Hoje. Então, a gente vai levar para casa. Viva como se Jesus voltasse hoje. Viva intensamente a sua fé. Não procrastine sua vida espiritual. Guarda o seu coração. Guarda suas palavras. Guarda os seus olhos. Quem cresceu na igreja evangélica desde pequenininho, cuidado, boquinha, no que fala. Cuidado, ouvido, no que ouve. E aí vai, né? Por quê? Nós precisamos guardar. Isso é tudo que entra, a gente absorve. Então vamos guardar. Sirva a Deus com fidelidade. Compartilhe o evangelho. Jesus vai voltar. Ninguém sabe quando. Nós precisamos estar preparados. E não acredita em ninguém que prevê data. Lembra disso. Se Jesus não sabe, muito menos sabe um ser humano. Por mais que ele calcule, por mais que os números alinhem, não tem. Tem sinais? Tem. Vamos ficar atentos aos sinais. Mas Jesus não sabe. Então não existe ser humano nessa terra que saiba. E o último versículo que eu quero ler. 2 Timóteo 4, de 1 e 2 diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por meio do reino, eu advirto solenemente. Pregue a palavra. Essas são advertências que Paulo fez a Timóteo já na hora quase que ele estava morrendo, que ele ia morrer. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mestres que lhe digam o que querem ouvir. Paulo já sabia que isso ia acontecer. E a gente está vivendo dias que as pessoas estão correndo atrás de gente que fala para elas o que elas querem ouvir. Que a gente não seja esse tipo de pessoa. Amém. Vamos orar. Obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada por essa lição. Ai, como eu anseio a sua vinda. Maranata. Que nós estejamos preparados, alertas e vigilantes para essa vinda. Obrigado por cada mãe aqui nessa casa hoje, meu Deus. Abençoa. Obrigado pelo privilégio de ter filhos. Obrigado porque nós estamos criando os nossos filhos no teu ensino. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.